Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Eu começo a minha receita hoje com uma batata de mais ou menos umas 140 gramas que eu coloquei no micro-ondas para cozinhar. Ela já está cozida. Olha só como que tá esses furinhos aqui, é porque já está cozida. Você pode cozinhar em água ou no vapor. Caso você opte por cozinhar a sua batata na água, deixe com a casca para que ela não acumule muita água. É bom que essa batata fique mais sequinha, para ela não interferir muito na quantidade de farinha que vamos utilizar na massa do nosso pão. Eu amassei aqui a batata com um garfo mesmo, bem amassadinha, mas você pode passar por uma peneirinha ou por um espremedor de batata. E agora acrescento aqui 10 gramas de fermento biológico seco. E logo em seguida eu acrescento também aqui, ó, o meu leite, 250 gramas de leite bem morninho, tá? É importante para poder ativar esse fermento e ele começar a crescer mais rápido. Acrescento 4 colheres de sopa de açúcar. Se você gostar de um pão um pouquinho mais doce, você pode colocar 5 colheres de sopa. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui para que esse fermento comece a se dissolver bem. Não há necessidade de misturar ainda com a batata, só para ele ir dissolvendo bem. E vou acrescentar também aqui um ovo, tá? Vou colocar aqui um ovo. E em seguida eu vou acrescentar aqui o sal. A hora de colocar a minha colherzinha de sal, que eu estou utilizando uma colher de chá, eu vou colocar aqui no cantinho para dar tempo do fermento começar a crescer, dissolver bem, começar a se desenvolver. E acrescenta aqui 3 colheres de sopa de banha. Aqui eu estou utilizando banha de porco. Se você não gosta, pode substituir por óleo mesmo, óleo de sua preferência. E aí você acrescenta uma colher a mais, se for um óleo que estiver bem líquido. E é só mexer bem isso aqui e vou acrescentar a farinha de trigo. Eu vou acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo, mas vou colocar aos poucos. Primeiro eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo, vou deixar essa massa descansar por em torno de 15 minutinhos e depois eu continuo a receita colocando a farinha de trigo aos poucos. Aqui eu estou utilizando como medida a xícara de 240, tá? 240 ml para medir a farinha de trigo. Dá aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo. Mas aí depender aí da sua batata, todas as coisas vão depender. Então, é mais ou menos, aproximadamente. Você tem que ver na textura da massa, para saber a quantidade de farinha de trigo certinho. Aqui eu já deixei minha massa descansar um pouquinho. E aí eu vou acrescentar a ela, olha como que ela tá bem líquida, eu vou começar a acrescentar o restante da farinha de trigo. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar o nosso vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo se você está entendendo as receitas, se você fez, o que você achou ou sugestões de receitas que você quer ver aqui neste canal, tá bom? E deixe seu joinha avaliando o nosso vídeo, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E agora, sem mais delongas, vamos pôr a mão na massa. Agora aqui chegamos nesse ponto, não tem como continuar a massa sem pôr a mão. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Agora é o momento de sovar. A massa ainda apresenta que está bem mole, mas é importante a gente sovar ela aqui por aproximadamente uns 7 a 10 minutinhos, tá? E aí a gente vai acrescentando a farinha e vai sovando essa massa. Vamos rasgando essa massa para que ela fique bem macia, bem elástica. Ela precisa de desenvolver bem o glúten, tá? E não coloque a farinha de trigo toda de uma vez. Vai colocando sempre aos poucos. Se você tiver uma espátula aí, você vai utilizando para ir te ajudando a juntar a massa, olha só. E ela vai ficando bem elástica, ela começa a desgrudar da mão e aí você vai acrescentando a farinha aos poucos. E aqui, neste momento, aos pedacinhos de batata que tiver, eles vão se dissolver à medida que você vai sovando essa massa. Olha só, a massa já adquiriu uma consistência mais firme e agora é muito cuidado para que a massa não fique dura. Coloque farinha somente aos pouquinhos na bancada e vai movimentando a massa até atingir este ponto. Olha só como que ela ficou bem bonitona, não tá mais grudando. Sempre lembre de lavar a sua mão, tá? Quando a massa já estiver começando a descolar, que ela já estiver mais firme, retira todo o excesso da sua mão para que a massa não te engane e você vai colocando muita farinha. E agora eu vou deixar ela descansar aqui nessa vasilha mesmo, onde eu comecei a fazer a massa, por aproximadamente 30 minutos ou até ela dobrar o tamanho, tá?
Vai depender muito aí da temperatura do seu ambiente. E agora chegou o momento da gente modelar os nossos pães. Aqui você pode modelar os pãezinhos da forma que você achar melhor. Eu vou retirar a massa daqui dessa vasilha e vou tirar um pouco do ar para que eu possa cortar. Vou dividir a massa aqui ao meio para que eu faça um pão grande, vou fazer um pão maior. E essa outra parte da massa eu vou dividir em mais duas partes. Então, faremos 3 pães, sendo um grande e 2 menores, tá bom? Mas aí você modela aí da forma que você quiser. Você pode modelar os seus pães bem pequenininho. Você pode abrir a sua massa somente com a mão, que eu tô utilizando este rolinho. Fiz aqui um formato tipo um triângulo para que eu possa enrolar o meu pão. Mas não há necessidade, você pode modelar aí da forma que você achar melhor. Mas sempre que você for fazer pãozinho, é legal você dar abrir a massa assim um pouquinho. Não precisa ser tanta nem tão fininha. Mas é importante abrir e fazer assim, enrolar. Seu pão vai ficar bem mais airado e lascando, tá? Se você gosta daquela massa não muito firme, mas lascando, então é assim. E aqui eu vou cortar o meu pão, vou fazer alguns cortes aqui para que meu pão fique com alguns detalhes, que você pode até fazer depois que ele já tiver crescido um pouquinho. Eu prefiro fazer agora já para ficar tudo prontinho e ele vai ficar com os detalhes bem bonitos. Olha só, fiz 2 pequenos aqui e fiz um grande aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com a receita, o tamanho das formas certinho. Depois de 45 minutos, aproximadamente, nosso pãozinho descansando. E olha como eles ficaram. Já estão bem grandes, bem crescidos, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar ele para assar. É importante você colocar dentro do forno, forno alto para assar. Não precisa de pré-aquecer, tá? Olha só como que ficou bonito os nossos pães. Já estão prontinhos, já assados, depois de 30 minutos aproximadamente. E eles ficaram assim, ó. E olha só como ficou esse pão, a textura desse pão. Esse pão ficou muito macio, muito fofinho. Vou te falar uma coisa, se você resolver fazer esse pão para vender, as pessoas que comprarem esse pão de você vão comprar sempre, porque além de econômica, essa receita, ela rende bastante e o pão fica uma delícia, muito fofinho, muito macio. Vou pegar o pão aqui para te mostrar como que ele está bem fofinho. Ele fica muito molinho esse pão. Fica uma delícia. Estava muito difícil de segurar esse pão, gente, porque tá muito quente. Acabei de tirar o pão do forno, então ele tá bem quentinho. Agora me diz se tem coisa melhor do que você fazer o seu próprio pão e comer ele assim, ó, quentinho, com essa manteiga derretendo. Olha que delícia que é esse pão, gente. Não tem preço fazer um pãozinho caseiro e comer aí na sua casa com a sua família. É uma maravilha. Pode fazer aí na sua casa que você não vai se arrepender. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! Nunca se esqueça que Jesus te ama e tem cuidado de você.